Eu recebi 2 comentários nesse vídeo que eu tenho aqui no meu canal, falando sobre o comportamento da criança no culto, e eu resolvi trazer esse vídeo aqui como uma atualização com novas questões para a gente analisar e sugestões que eu deixo aí para te auxiliar aí a ensinar a criança o comportamento durante um culto. Antes de entrarmos então aí nas questões, nos pontos que eu trouxe aí para contribuir com vocês, eu quero deixar aqui a minha opinião. Onde eu congrego, nós temos sim uma sala pensada para as crianças, em que as crianças vão lá e tem a reunião delas, pensada numa fala para a faixa etária delas, mas a palavra é a mesma. A Bíblia é aberta, histórias da Bíblia são contadas, mas a gente usa formas e usa materiais para nos auxiliar, visuais, para nos auxiliar a fazer isso com as crianças. Mas cada lugar tem a sua realidade. Tem alguns lugares que também, assim como nós, tem alguns lugares que tem dias tem dias em que as crianças participam no culto juntamente com os adultos, e tem lugares que não tem. E lá nós levamos isso muito a sério. Não é apenas um momento para retirar essas crianças, para não incomodar o período dos adultos. É um momento em que as crianças também vão ter a palavra, assim como lá os adultos têm. Só que a gente leva em conta aí essa necessidade que a criança tem por um processo maturacional em que ela está passando. Mas tem momentos em que as crianças participam lá conosco. No momento inicial, em que é feita a abertura, no momento do louvor, as crianças estão conosco. Então, esses momentos, a gente ali também tem que fazer um trabalho para que as crianças aprendam a ficar naquele momento e entendam todo o contexto, né? Então, nós também fazemos esse trabalho de ensinar as crianças a se comportarem no culto. Então, eu só queria deixar aí a minha opinião, o meu parecer. E cada um tem a liberdade de fazer aquilo que o Senhor direcionou, o entendimento que tem na palavra. Vamos deixar isso bem claro. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Keila. Aqui no meu canal eu falo sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento infantil na primeira infância, sobre várias coisas aí que tem a ver com esse universo. E essa questão social, porque conviver ali, né, num culto tem a ver também com uma questão social, também faz parte aí do desenvolvimento da criança, e por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para o meu canal. Eu trouxe aqui 9 pontos que eu quero deixar para vocês como sugestões, para vocês avaliarem e fazerem na prática, se vocês verem que tem a ver aí com a realidade de vocês. Esses pontos estão levando em conta essa questão de maturação da criança, pensando lá desde um bebê até uma criança maiorzinha, que a criança passa por uma fase de desenvolvimento em que ela precisa maturacionar. Essa parte nossa de sermos mais lógicos, de entendermos mais como as coisas funcionam, de entendermos regras, de sabermos que aqui cabe esse tipo de comportamento, nesse ambiente cabe outro comportamento, ela é formada nessa parte aqui, ó, que fica mais ou menos atrás da nossa testa, se chama córtex frontal, e é uma área que demora bastante para se desenvolver. O nosso cérebro, ele é desenvolvido de trás para frente, de baixo para cima. Então demora um tempo até chegar essa maturação. Por isso que a maioridade, ela lá para os 18 anos, porque também tem a ver com essa questão de maturação neurológica. E essa fase termina lá por volta de 25, 27 anos. Né? Então, como que a gente já quer exigir que a criança faça algo de adulto, sendo que ela não tem uma maturação neurológica ainda para entender todo o contexto? Então, acho muito importante trazer essa informação para vocês. Então, essas sugestões que eu trouxe também têm base nessa questão de maturação aí. E a própria Bíblia já traz um texto para a gente lá em 1 Coríntios que diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, e agora que fiquei homem, já não faço mais as coisas de menino. Então, ali o contexto é bíblico no sentido espiritual, de que quando eu não conhecia o Senhor, ainda era um menino, eu não tinha essa maturidade. Agora que sou homem, ou seja, agora que estou maduro na fé, no conhecimento do Senhor, eu não tenho essas ações, porque agora já entendo, já me foi revelado. Mas também nós somos físico. Nós não somos só espírito, nós somos espírito, alma e corpo. Então a gente também pode trazer para a questão fisiológica. E quando nós somos meninos, crianças, nós fazemos meninices, criancices. Então as crianças vão fazer isso. Quando é adulto, não. Espera-se pelo menos que a gente não entre mais nesse caminho de meninice, de criancice, e sim que seja um adulto formado, mais competente, né? Então a própria palavra já traz falando sobre isso. Então nós devemos levar isso em conta com as nossas crianças. Número 1.
Para uma criança aprender coisas sociais, esse aprendizado começa na casa dela. Não é de responsabilidade da igreja fazer isso, é de responsabilidade do pai e da mãe. Então, lá na casa, a criança já tem que ser ensinada sobre isso. O que seria isso? Como que é o dia a dia dessa criança? Ela tem rotina? Então isso já vai preparando e já vai ensinando esse corpo, esse cérebro, que existem coisas que acontecem em ordem, previsibilidade, rotina. Uma criança precisa de um ambiente assim. Então, se lá no dia a dia dela, ela tem esse ambiente já, que tem uma rotina, que ela sabe uma hora que faz isso, faz aquilo outro, você já vai ensinando para esse cérebro que as coisas funcionam assim, com ordem, com decência. E também dentro dessa rotina de dia a dia aí, já vai ensinando para a criança como que acontece lá no culto, como que é a rotina lá do culto. Esse cérebro precisa de previsibilidade, tá? A criança precisa saber o que vai acontecer. Isso traz tranquilidade para ela, porque ela entende as coisas. Talvez em crianças menores fique a sugestão de você usar imagens mostrando como que é a ordem do culto onde você frequenta. Número 2, como é o dia dessa criança no dia que ela vai para o culto? Vamos colocar lá, hipoteticamente, no sábado ou vai no domingo ou qualquer outro dia. Como que é o dia dessa criança? Nesse dia que vai, então, para o culto. É muito agitado? Ela tem muita tela? Ela tem muitos afazeres nesse dia? Porque quando a gente coloca uma criança diante de muita tela, e eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, eu já tenho uma playlist aqui no canal que eu falo muito sobre isso, eu vou deixar o link na descrição caso você queira entender. A tela é algo que desperta os sistemas dopaminérgicos, então ela vai trazer muita agitação para esse cérebro. Então a criança vai ficar agitada e ela vai se manter aí durante o dia, inclusive durante o culto. Então tome cuidado com o quanto de tela que a criança tem no dia que vai para o culto. Esse dia não precisa ser um dia agitado, tá? É um dia aí que precisa ser também já ensinando para esse corpo a ficar mais quietinho, mais calminho, tranquilo. Então não seja um dia que tenha muitos afazeres, né? Tem as responsabilidades do dia, ok, mas até um certo horário é interessante que depois ela tenha uma pausa para um descanso. Mas é muito importante que nesse dia a criança tenha sim o descanso, porque se ela não dorme bem, ela vai ficar irritada. Ela vai ficar... Pensa, gente, quando a gente não tem uma boa noite de sono no outro dia, a gente fica em estado de confusão, a gente fica assim um pouquinho mais irritado, fica nervoso com qualquer coisa. A criança também, lembre-se, ela está em processo de desenvolvimento maturacional. Esse cérebro precisa de um break para dar uma aliviada ali nas informações que chegou, para reprogramar tudo o que aprendeu, para dar uma limpeza ali, né, vamos dizer assim, nesse cérebro. Então é muito importante que tenha esse período de soninho. 4. Analisar a questão do porquê a criança não conseguiu ficar ali no culto. É muito interessante a gente prestar atenção nas questões comportamentais dessa criança. Então preste atenção, o que não deu certo hoje, por que a minha criança não ficou? O que ocorreu ali antes ou durante todo o dia que fez com que ela não conseguisse ficar ali e participar. Vamos parar para pensar. Ela ficou muito agitada, nervosa. Às vezes foi tela demais, às vezes não dormiu direito, às vezes eu esqueci de fazer o lanche ou a janta antes de vir para o culto. E aí aquilo era um sono, era um cansaço, era uma fome. Então analisa a questão. O que aconteceu que fez com que a criança não ficasse? Para que você já entenda que eu tenho que evitar isso. Esqueci da janta. Não, numa próxima vez eu tenho que lembrar que ela tem que jantar antes de vir. Não tirou um sono à tarde, então eu vou me organizar para que na próxima semana isso aconteça. Então analisa tudo ali, porque o comportamento da criança é indicativo de algo, tá? Alguma coisa aconteceu ali que levou aquele comportamento, então a gente tem que analisar isso aí também. Quinta questão. Antes de começar o culto, leve a sua criança para beber uma água, se ela precisar. Leve ela para ir ao banheiro, se ela precisar. Leve uma garrafinha de água já, para que ela não fique pedindo, quero ir lá beber água. Aqui está a sua garrafinha. Mas toma muito cuidado para essa garrafinha também não ficar livre e ela beber a hora que ela quiser, porque daí ela vai beber muita água e ela vai querer ir no banheiro. Então a gente já evita essas andações só cuidando disso, assim como a alimentação antes de vir para a reunião, para o culto, né? Então você já deixou a sua criança
ali suprida dessas necessidades fisiológicas dela. Antes de começar, já minimiza essas saídas e entradas desnecessárias. Sexto ponto, deixe a sua criança sentada com você. Lá naquele vídeo que eu falei, nesse que eu tenho aqui no meu canal, eu já dei a sugestão lá de quando é bebê, para não ficar passando de colo em colo, e já expliquei o motivo lá naquele vídeo. Se você quiser, eu deixei o link dele na descrição. Mas as crianças maiorzinhas, vamos colocar aí, primeiro na primeira infância, de 2 para cima, já deixa ali sentadinho para elas terem o hábito de ficar sentado com você e não ficar sentado com outro adulto ou ficar sentado com outras crianças, porque é certo que ela vai ser levada pelas outras crianças e vai começar a conversar, levantar, sair do lugar. Então, já deixa a criança sentada com você. É uma criança, ela precisa de um adulto para direcionar ela ali, tá? Então, fica a sugestão aí de sempre deixar a criança sentada com você. Sétimo ponto, explique para a criança o porquê você vai ao culto. Explique para ela o que é o culto, a reunião, como você chama aí. Ali aquele momento é para quem? É um momento de adoração a Deus. É um momento que nós estamos aí que ela precisa aprender a ter reverência. O que é reverência? Quando está sabendo a palavra, quando está orando, quando a gente está ouvindo, quando a gente faz alguma coisa, fica saindo, entrando, a gente não está sendo auxiliador ali, né? A gente está perdendo essa reverência. Explicar que a gente só sai quando não tiver outra forma, precisar mesmo sair dali daquele momento, né? Então explica para a criança o que é o culto, por que lê a Bíblia, por que traz uma palavra, por que louva, tem um momento de adoração. Explique à criança que está tudo em volta do Senhor, né? Que esse momento as pessoas se reúnem para glorificar ao Senhor, né? Que não é o local que é sagrado, as pessoas que são sagradas, é o nome do Senhor que está sendo falado ali. Então explica para sua criança, preferencialmente aí se essa criança for maiorzinha já, 4 anos para cima, mas explica de uma forma que ela entenda. Se precisar, usa de novo as figuras para mostrar imagens, mostrar o que é isso. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos que ela já entende muito as questões, então analisa bem a sua criança isso, ela já tem capacidade para entender isso, começa a explicar o porquê que vai, o porquê do silêncio, o porquê não ficar fazendo bagunça, né? Explica para a criança, não é simplesmente você tem que fazer, né? Quando as crianças entendem, elas vão auxiliar mais. E é claro que ainda são crianças, vão ter a necessidade de se movimentar, né? Nós também precisamos parar de ser engessados e querer adultizar as nossas crianças. Vai ter um momento delas serem adultas. Oitava questão. Essa dica eu já deixei nesse outro vídeo, nesse primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal, sobre essa questão de comportamento das crianças no culto, mas eu acho muito boa e eu preciso trazer novamente. Faça o culto doméstico na sua casa, discipulado, leitura da palavra, o nome que você quiser dar. Faça isso, porque você já vai ensinando a criança sobre essa questão de reverência, sobre a importância de se buscar ao Senhor, que não é somente no culto, e principalmente para ela já ir aprendendo. Lembra que a gente traz rotina, que foi a primeira coisa que eu trouxe? Então, previsibilidade? Então, fazendo o culto você está fazendo isso. Então, faça esse momento na sua casa, de abrir a palavra, ler um texto ou ver uma história bíblica, como você for direcionado aí pelo Senhor. Mas faça esse momento que vai ser um momento em que a criança já vai aprendendo e se preparando para o momento do culto. E o nono e último se precisar, saia com a sua criança do local de reunião. Vá com ela para fora. Porque nós precisamos lembrar que também tem as outras pessoas, tem a pessoa que está ali ministrando, né? Aquilo demais ali atrapalha. Você já falou em algum ambiente para muitas pessoas e quando aconteceu um barulho, alguém mexendo, aquilo já chamou sua atenção e já se dispersou do que você precisava falar? Isso já aconteceu comigo. Penso que com você também. Então a gente também tem que pensar que tem as outras pessoas ali que estão ouvindo, tem a pessoa que está ali na frente de preletor fazendo a ministração. Então, por respeito a eles, a gente fez o que foi possível, mas continuou ali. A criança está chorando, está se movimentando para lá e para cá demais, está fazendo barulho nas cadeiras, banco, deixando o brinquedinho que você trouxe ali para ela, que eu falei dessa sugestão no outro vídeo,
fazendo muita bagunça ali, não tá dando certo, então saia com ela. Ou então, quando é bebê, tem aquela fase do bebê que ele aprende os barulhinhos. Ele aprende que ele pode fazer uns barulhinhos e ele começa a fazer esses barulhinhos. Então é importante você ensinar, ó, olhar para o bebê e falar que ele não pode fazer aquele barulhinho ali. Mas também lembre-se que é um bebê, que ali as conexões ainda estão se formando para entender o que significa aquilo, por que tem que ficar quietinho. Mas é importante você fazer o sonzinho e fazer o movimento para já ir relacionando, né? Mostrando e falando que tem que ficar quietinho. Mas não tá fazendo demais, você tá chamando muito a atenção, então saia. Saia do ambiente com a sua criança. Resolva o que precisa resolver lá e retorne. E é bom você sempre ficar num lugar estratégico, que seja de fácil acesso ali para você sair e poder retornar. Lembre-se que ela é a criança e que ela precisa de você, adulto, para ensinar ela. E calma, é um processo, não é da noite para o dia. Tá? A gente não aprendeu assim da noite para o dia. Se você conversar com seu pai, com a sua mãe, sobre como que era o seu comportamento quando você era criança, você se comportava como uma criança. Então tenha sabedoria, tenha paciência, tenha calma com a sua criança. Tá? Mas se precisar, saia com ela. Porque você também precisa ter misericórdia e graça dos demais que estão ali e não dá para atrapalhar toda a questão porque ela tem que aprender, ela tem que ficar aqui. Na minha visão, eu não vejo isso. Porque, afinal de contas, todos os dias o Senhor derrama misericórdia e a graça dele sobre nós. E nós vamos ser linha dura e a ferro e fogo com as crianças? Para aí, gente. Nós somos os adultos. Né? E lembre-se também que o nosso comportamento vai fazer com que as crianças sigam o caminho, né? Futuramente. Então, às vezes, uma questão que a gente fez ali vai fazer com que essa criança no futuro não queira mais congregar. Então, será que a gente fez a escolha certa? Uma coisa para a gente pensar. Mas, como eu disse, são sugestões que eu espero que tenham te ajudado, que você analise aí de acordo com a sua realidade. Se esse conteúdo foi de valor, curte ele, compartilha ele com outras pessoas que você acha interessante e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!